Aliás, Deus é muito sábio, teria que ser um espírito dessa condição para poder nos aguentar, né? Para poder não se desequilibrar com o nosso desequilíbrio. Então, eles jamais são afetados no sentido de se desequilibrarem, perderem a razão, perderem se descontrolarem, porque eles têm um domínio completo de si mesmos, por isso que eles têm a capacidade de guiar outros espíritos. Não faria nenhum sentido espíritos incapazes assumindo perante Deus, perante a lei natural, funções das quais ele não tem competência, né? Então a gente tem que entender que esses espíritos, apesar de ter todo esse poder e essa missão de nos auxiliar durante a nossa existência, a gente tem que cuidar para não entender isso da maneira equivocada. E uma das maneiras da gente entender isso errado é achar que esses espíritos vão nos poupar das nossas provas, das nossas expiações, que vão nos livrar de todos os problemas e de todos os sofrimentos. Esse é um primeiro grande equívoco. Porque esses espíritos, eles obedecem à lei de Deus. As leis divinas, eles cumprem elas. Então, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, eles respeitam a lei de justiça, eles respeitam nossas escolhas, e eles são, acima de tudo, almas, são verdadeiros professores no sentido mais amplo e virtuoso do termo. Então, eles querem que a gente aprenda verdadeiramente, através do nosso esforço, da nossa boa vontade. Então, eles sempre irão nos ajudar, sempre irão nos ajudar. Mas isso não significa que eles tirarão determinados problemas e dificuldades que a gente tenha que passar, que a gente venha criar, inclusive. Imagina como não teria nenhum sentido ético e lógico e nenhum sentido de justiça se a gente causasse o mal e esses espíritos tentassem apagar as consequências disso. Não faria nenhum sentido. Não seria educativo, não seria justo, a cada um segundo as suas obras. Então, às vezes, as pessoas acham que elas vão pedir algo para esses espíritos e esses espíritos vão atender sempre. Nem sempre. Como eu falei, eles vão sempre nos auxiliar, de diversas maneiras. Então, basta que a gente queira e demonstre boa vontade que eles nos auxiliam. Através da influência de sentimentos, através da inspiração de ideias, nos dando força, nos acalmando, nos ajudando a passar pelas provações, nos ajudando a evitar determinados problemas, mas algumas coisas que a gente vai passar por necessidade nossa e por escolha nossa, eles não vão desrespeitar. Então que a gente não tenha essa visão irracional e ingênua, que infelizmente é o que o movimento espírita tem. O outro equívoco que o movimento espírita tem é pensar que determinadas pessoas que têm determinada missão a cumprir, que essas pessoas estarão 100% protegidas sempre pelos bons espíritos. A gente entende errado a ideia de missão, porque o espírito imperfeito também tem missões a realizar, embora ele ainda seja imperfeito. Então ele pode falhar, ele tem dificuldades, ela é uma missão que tem mais caráter de prova, né? Então muitas vezes a gente tem tarefas a cumprir, mas junto com as nossas imperfeições a gente erra, a gente faz mal feito, às vezes a gente desvirtua, não realiza o que é para realizar. Então os espíritos, eles querem nos ajudar que a gente cumpra o que a gente tem que cumprir. Mas é evidente que eles também são, como eu falei, educadores. Né? Todas as vezes que por nossa teimosia e livre-arbítrio a gente causa o mal, eles também deixam que a gente sofra essas consequências. Então a gente pode quebrar a cara, a gente pode sofrer, a gente pode ter decepções, a gente pode ser enganado.
Mas não é uma falha dos espíritos guias. É uma falha nossa, é uma incompetência nossa, é uma limitação nossa, é uma escolha nossa. A gente causou, a gente tem necessidade de passar por essas situações justamente para aprender e desenvolver as virtudes para se tornar futuramente totalmente independente, que é quando a gente se torna espírito puro. Então é muito importante a gente entender isso. A gente já abordou um pouco disso nos estudos passados, agora nós vamos mostrar os textos. Por quê? Porque lembra, tá agora trazendo por que a gente está falando nisso nesse projeto. Porque lembra que nós estamos aqui analisando a obra Nosso Lar. E como é que o movimento espírita pensa? O movimento espírita pensa o seguinte: Chico Xavier era um espírito missionário. Tinha uma missão através da sua mediunidade. Então, se ele tinha essa missão e ele era uma pessoa boa, virtuosa, caridosa, logo os guias espirituais jamais deixariam que ele errasse ou fosse enganado. Esse é um equívoco, que é muito importante da gente entender, porque vai explicar como que ele, mesmo sendo uma pessoa boa, foi enganado pelo Emmanuel, pelo André Luiz. E vai mostrar também, como a gente já tem mostrado nos estudos, que o Emmanuel não era um verdadeiro guia espiritual. Pelo contrário, ele se passou por esse guia espiritual. Mas ele não tem as características do espírito superior. Então vamos para o primeiro texto. Esse primeiro texto é do Livro dos Espíritos, o item 498. Pergunta Kardec aos espíritos, abre aspas. Será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Respondem os espíritos, não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Então vejam, comecemos pela pergunta que Kardec faz para a gente entender do que a gente está tratando aqui. Então, Kardec está mostrando, bom, muitas vezes, muitas pessoas durante a vida, elas se transviam na vida. Elas entram para um mundo de desequilíbrio, de mentiras, de maldades, de vícios, e são influenciadas e alimentadas nesse processo por espíritos maus. Kardec quer saber, isso acontece porque os nossos espíritos guias não têm poder de lutar contra esses espíritos maus? E aí os espíritos respondem, não é porque não possa, mas porque não quer. Que é uma questão lógica. Não é que os espíritos protetores, os guias espirituais não possam lutar contra esse transviamento, contra essa influência maldosa que outros espíritos causam. É óbvio que eles têm poder para isso. Mas é que eles não querem. E antes que alguém estranhe diz assim, como assim? Um bom espírito não quer impedir que alguém se transvie, se desequilibre ou seja influenciado pelos maus? Mas como? E aí eles explicam. Não quer por quê? Das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Então não é uma impossibilidade dos espíritos guias. Porque possibilidade, força eles têm. Poder eles têm. Mas é porque eles respeitam as leis, respeitam as nossas provas, respeitam as nossas escolhas. Porque eles sabem que ao sofrer as consequências das nossas escolhas, a gente aprende